Nós temos testado aqui no canal nos últimos meses várias aplicações de Vibe Code e, com sinceridade, os resultados têm sido bem legais. Mas uma realidade é que a grande parte dessas ferramentas acaba ali te prendendo para que você utilize os próprios servidores deles. E é aí que você pode acabar gastando além da conta. Nesse vídeo a gente vai te mostrar como migrar um app do Lovable, que a gente criou aí já há um tempo, para um VPS. Esse passo a passo é praticamente igual para outras plataformas também. E pode ser muito útil para você. O que você precisa saber antes, viu? Para mover um app para um VPS, dá para fazer do modo mais difícil, completamente manual, ou nós podemos simplificar um pouco com conhecimento técnico e nós vamos por esse caminho. Esse aqui é o Mão no Código, tá? Do Código Fonte TV. Eu sou o Gabriel, essa é a Vanessa, nós somos um canal de programadores, tá no mundo da tecnologia aí desde 1996 e estamos aqui para simplificar a vida de quem desenvolve software, mesmo que seja só no Vibe Coding, tá? Se você curte esse mundo tech de inteligência artificial, já se inscreve aqui no canal e bora aprender mais. O VPS que utilizamos, obviamente, é sempre da Hostinger. Já somos ali clientes e parceiros há muitos anos e recomendamos você conhecer também. Se você utilizar o link que está aqui na descrição e o cupom Código Fonte, nós te garantimos um desconto ainda maior ao que ele já oferece. Então vale muito a pena se você pensa em levar a sua aplicação para um VPS. E a gente tem que te apresentar a nossa aplicação, né, que nós vamos fazer a migração. Essa aqui a gente criou com o Lovable. E o que ela faz? Ela faz acesso a uma API nossa do YouTube para fazer sorteios a partir do nosso canal. Então a gente sempre pesquisa pelo último vídeo lá do nosso podcast, que é o compilado. Ele já faz essa busca dentro do canal. Se eu quiser, eu posso pesquisar também por um vídeo, eu posso fazer filtro. Então essa aplicação tem alguns recursos. Ele carrega aqui, por exemplo, o último vídeo, tem aqui os comentários e eu posso fazer um sorteio aqui de um comentário, exportar para imagem, né? Dá para fazer várias coisinhas. Essa aplicação é bem legal e a gente vai levar ela para o nosso VPS. E quando a gente desenvolve com o Lovable, geralmente ele usa o Supabase, que a gente já tem vídeo aqui no canal, inclusive, né? Inclusive, a gente deixa o card aqui para você conhecer mais. O Supabase é super interessante porque ele tem ali embutido autenticação, banco de dados, as funções que justamente essa que nós vamos utilizar por aqui. A nossa aplicação, ela não chega a ter um banco de dados, mas é possível também migrar tudo isso facilmente. Exato. Aqui no painel do Supabase, a gente, que está lá no Lovable, né? A gente tem aqui acesso a, se você tiver, por exemplo, banco de dados e quiser migrar, você vai precisar vir aqui na área de banco de dados, né? Fazer um dump, né? Fazer um backup e depois importar ela no seu Supabase novo. No caso, a gente utiliza essa funcionalidade aqui, que são as Add Functions, que faz acesso à nossa API lá do YouTube, tá? Então, nesse caso, a gente tem só um código que migrar. Por que esse código é diferente? Porque esse código ele roda no servidor. Como eu não posso mostrar na nossa aplicação que está rodando lá no navegador qual é a chave da minha API, eu tenho que rodar essa função no servidor para esconder tudo e essa funcionalidade ficar escondidinha lá. Então, o Supabase dá essa opção da gente ter só algumas funções. Então, esse código está num arquivo só, tá? Se você olhar aqui, e ele já tem todas essas funcionalidades aí prontinhas. E para isso, a gente entra no painel aqui da Hostinger. Esse aqui é o nosso VPS. A gente hospeda várias aplicações nesse VPS. A gente tem outros também. E nesse aqui a gente utiliza o Docploy. Docploy é uma plataforma ali muito simples para você subir suas aplicações utilizando o Docker, tá? Que você cria os seus containers, você pode dividir tudo em containers, você deve ter ouvido falar em containers, né? Mas se você quiser instalar no seu VPS outra, que também é muito conhecida, que é o Coolify, também faz basicamente o que o Docploy faz também. E se você quiser também instalar os containers manualmente, não tem problema, pode fazer. Dá também. No painel da Hostinger também tem essa opção de você gerir os seus containers Docker direto, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no painel do Docploy, eu vou criar um projeto novo. Eu chamei essa aplicação de vencedor, tá? Então, eu vou criar ela. E aqui eu crio o serviço. Primeiro, vamos no Supabase, depois a gente vai criar o da aplicação, combinado? Aqui ele já tem vários tipos, vamos dizer assim, né, de serviços. E aí ele já tem uma área aqui de template. Então, eu vou
pesquisar aqui por Supabase, ele já tem aqui, ó, eu vou usar essa opção. E o que ele faz? Ele já tem a imagem Docker, né? É um arquivo com as configurações que ele vai utilizar e ele já baixa isso e cria aqui pra gente, ó. E aí é bem fácil, né? Em poucos cliques você já tem ali o seu Supabase disponível. Então esse é um arquivo do Docker Compose. E como a gente falou, o Supabase tem vários serviços. Então, esse primeiro aqui, por exemplo, é o serviço do painel, é o Studio. E tem vários outros. Como a gente vai usar e isso depois, no fim, cada um vira um container separado, tá? Então, a gente vai usar o do painel e justamente o das functions. Vamos caçar ele aqui, ó. E olhando essas imagens que ele está utilizando, eu testei antes, a gente precisa atualizar isso para imagens mais recentes, tá? Isso vai ajudar para a gente utilizar o painel e as funcionalidades mais recentes. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou só trocar para a versão 1.70 e aqui no estúdio a gente utiliza outra versão. Mas calma que ainda não terminou. Eu preciso também, no estúdio, ativar essa parte das functions, tá? Porque como a gente está usando o Supabase hospedado, self-hosted, né? Ele não vem por padrão com algumas coisas, então a gente precisa adicionar. Senão as edge functions vão até funcionar, mas elas não vão aparecer no painel, então vai ser mais difícil de controlar cada uma delas, né? Então aqui, ó, eu vou colocar essa configuração aqui, espero que você esteja vendo aqui, e isso vai fazer com que apareça essa função aqui, ó, tá vendo? Essa funcionalidade no painel. Mas antes, ainda falta. Se a gente voltar aqui em cima, você vê que tem uma área de ambiente. Esse é um arquivo de configuração. É um pouco diferente do original lá do Lovable, mas a gente precisa utilizar ele também. Eu não estou preocupado aqui com essas chaves, não, porque depois a gente terminar o vídeo, a gente vai refazer. Então essas chaves aqui, tudo vai mudar novamente, tá? Mas a gente precisa colocar a chave do YouTube, né? Para a gente poder ter acesso à API do YouTube. Essa aqui eu não vou mostrar não, tá? Mas isso aqui é só botar uma chave aqui que seja válida e aí já vai funcionar. Então basta vir aqui depois, ó, salvei. Eu posso voltar aqui e agora eu preciso lá no container das functions, preciso adicionar essa variável lá. Então, eu vou chamar ela justamente de YouTube. Então, vou deixar ela assim, ó, YouTube API Key, e vou colocar também, isso aqui garante que o valor que está lá no ambiente que a gente cadastrou, ele puxa aqui para a configuração do container. Então, e aí o container de funções lá do Supabase, ele já vai ter acesso a essa variável. E agora, tá pronto? Tá pronto. Agora tá para pronto. dar o deploy. Então podemos aqui, ó, vamos dar o deploy. E a gente pode acompanhar, tá? Ele tem a aba deployment aqui, ó. Se a gente tocar aqui, a gente vai ver o que ele está fazendo nos bastidores. Bom, até agora, acho que está funcionando. Se a gente vem agora em domains, ele já criou aqui um endereço para a gente acessar, ó, que é justamente o painel do Supabase. Então, o usuário é Supabase. E a senha está lá naquele arquivo de ambiente, lembra? Você pode entrar lá, vai estar lá a senha para você acessar esse painel. E, voilá, nós temos aqui o nosso Supabase. Agora, com o nosso Supabase, a gente vem aqui em domínios, ele já cria um, ó, para a gente poder acessar. A gente tem aqui, ó, Supabase de usuário, e a senha, ela está justamente na área de ambiente, onde tem várias chaves. Mesmo arquivo que a gente mexeu antes. Exato. E aí você vê, ó, a gente vem no painel, é parecido com o outro, e tem aqui as Edge Functions. Ele já vem com uma função aqui pronta para a gente testar, de hello, e a gente vai criar a nossa agora. E como é que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que abrir o terminal, tá? A gente pode vir aqui pelo Deploy mesmo, abrir o terminal. Vamos escolher o container das Edge Functions, e já tem aqui terminal, ó, consigo ver as pastas. Fica tudo aqui, ó, dentro de Home, Dino, Functions, e cada uma tem uma pastinha, tá? Então tem a Hello aqui e a gente vai criar a nossa. Então eu vou chamar de YouTube API. Para eu criar o nosso arquivo aqui, eu vou usar cat. Eu vou colocar o nome do arquivo, tá? Que é o index.ts. Se você tiver a sua Edge Function, tiver muitos arquivos, tudo, aí você tem que fazer de uma outra forma, você tem que fazer um upload aqui com SSH, né? E nesse caso aqui é um arquivo só, eu vou criar aqui direto no painel. Eu vou pegar o nosso arquivo aqui, vou copiar aqui e colar. Então basta eu colar aqui, ó, e aí a gente vai ver, já tem o arquivo lá. Quando a gente volta aqui no painel, ele já atualiza. A gente consegue ver o código também, ó, ver se está tudo certinho, está tudo lá. Agora, o que é legal? Para ver se está funcionando, né? Se ele vai rodar. A gente pode vir aqui, ó, no teste, aqui no cantinho. E nesse caso aqui, no caso do nosso código, a gente só vai mudar aqui o corpo
da requisição para esse aqui, só para ver se ele vai conseguir, por exemplo, fazer a consulta do último vídeo, né? Isso eu vou saber que ele está indo na API, que ele está indo direitinho, né? Então, fazer a requisição aqui. Se voltar o ID, olha lá, voltou o ID do último vídeo. Funcionando, então. Tá funcionando. Terminamos a migração do Supabase e partimos agora para a migração do front-end ou do app em si, né? Então, o que a gente faz? Volta, criamos um outro serviço e eu vou colocar a aplicação. Vou chamar aqui só de app, tá? Agora aqui entra um pouquinho de configuração que tem que ser feito previamente. Lá no Lovable, você precisa, para você ter acesso ao código, você pode vincular a sua conta do GitHub. Então, toda vez que você gera um código lá pelo Vibe Coding, ele atualiza o código também do repositório. Mas você tem que vincular isso. Não está no padrão, mas você tem que fazer isso para você ter acesso ao código que está sendo gerado. Então, nesse caso aqui, eu tenho já o código que está gerado no Lovable. Está tudo configurado aqui. Mas aqui no Docploy tem uma configuração que é extremamente útil, que você acessa aqui pelo Git. Você faz uma associação, você linka, né, o seu Docploy com o seu GitHub, e você cria um app ali dentro e você pode dizer quais são os repositórios que você tem acesso. Tá? E isso faz com que, quando eu for aqui no meu projeto, possa escolher como provider o próprio GitHub. Isso tem muitas vantagens. Olha, eu vou escolher aqui o Docploy, eu posso escolher o repositório, posso escolher a branch e o trigger, tá? Ou quando eu crio uma tag ou quando eu faço push. O que isso aqui vai dar para a gente? Vai dar a opção de toda vez que você atualizar o seu repositório, ele automaticamente vai fazer um deploy. Ah, mas eu não quero que vá direto para main, por exemplo, eu quero que seja um outro tipo de branch. Você pode criar uma aplicação só para desenvolvimento e selecionar a branch dev, por exemplo. E aí você pode testar ela antes de você criar a sua pull request. E aí lá no repositório, quando uma pull request for aprovada, ela faz um merge com a main e aí faz justamente o deploy automático no Docploy. Então, é muita vantagem, né? Só vi vantagens. Agora, um aviso importante, tá? É interessante esse repositório que você criou, que está linkado com a sua aplicação no Lovable, você deixar ele privado, porque o Lovable, ele cria aquele arquivo .env no repositório, e isso é uma péssima prática, viu? Pois é. Não sei por que ele fez isso, mas a gente tem que remover isso, tá? Não é uma boa prática, porque tem as chaves aqui, a gente não quer nenhuma chave de acesso aberta. Agora, uma coisa que a gente pode fazer, que eu acho legal, trazer essa aplicação local. Se a gente pegar esse repositório e fizer um clone dele local, a gente pode fazer essa aplicação rodar aqui, a gente faz as alterações que a gente precisa e depois sobe justamente para o nosso VPS. Então, isso aí vai precisar, se você é desenvolvedor, isso aqui é molezinha, né? Então, eu venho aqui no terminal, vou colocar a minha aplicação e vou trazê-la aqui para a minha máquina, tá? Aí eu vou simplesmente instalar as dependências, tá? Com o npm, fazer uma atualização aqui, já tem coisas aqui várias vulnerabilidades que estão deprecadas. Vou abrir o meu VS Code e olha aí que interessante, ó. Aqui tem o .env criado por ele, vem também as functions do Supabase e a gente vai ter que, obviamente, atualizar isso para a versão, né, usando as chaves que a gente já criou do Supabase. Ou seja, linkar a aplicação com o Supabase correto agora, né? Porque aí está linkando com o antigo. Mas olha só, eu não vou me preocupar com esse .env, a gente vai excluir. Só que a gente percebeu que tem um arquivo aqui que faz acesso ao Supabase e que a informação está duplicada. Ó. Então, esse endereço ele também está aqui além do .env. Então, a gente vai ter que atualizar isso aqui também, não tem jeito. Então, a gente acessando tanto a URL do nosso Supabase e essa chave aqui, que também está lá no container que a gente criou, a gente já atualiza e faz ele funcionar. Lembrando que depois que você atualiza isso aqui, você tem que mandar para o repositório e aí o Docploy vai baixar o repositório atualizado. Agora, com tudo atualizado, eu vou colocar a aplicação para rodar. Vamos ver se está tudo funcionando. Tudo funcionando local, tá? Isso aqui é tudo local. Podemos voltar para o Docploy. Agora, uma outra observação. Ó. A gente pode, na hora de fazer o build, como a gente está usando aqui o Vite, né? A gente pode usar um Dockerfile que a gente quiser, ou a gente pode, que é o nosso caso aqui, a gente vai usar o Nixpex. Nixpex aí também é um pacote que você pode utilizar o Nginx, você pode usar vários recursos para fazer o build da sua aplicação. Ele vai gerar uma aplicação numa pasta
e a partir daquela pasta, já uma pasta estática, tá? A partir daquela pasta a sua aplicação vai rodar. Agora, para o Nixpex funcionar, lá na raiz da aplicação você tem que criar um arquivo, esse no formato TOM. Exato, nixpex.tom. E o que a gente vai especificar? Para fazer o build do projeto, a gente vai precisar usar o Node, tá? A gente vai usar o 20 aqui, e vamos usar o comando npm install, na fase de install, e eu vou incluir as dependências de desenvolvimento, porque existe o Vite ali. E o Vite, o Lovable botou como dependência de desenvolvimento, então ele precisa incluir isso também. Pois é, e se não colocar por padrão esse desenvolvimento, ele não faz com ela, né? Aí vai dar erro. A gente vai remover esse .env que vai vir do repositório, tudo que tiver .env ali, ó, a gente vai remover, então não adianta. Se você excluiu, se ele tiver no repositório ainda, a gente vai excluir. E vamos rodar o build, tá? Depois disso, a gente vai subir um servidorzinho, botar aqui na porta 3030, e é lá que a gente vai servir a aplicação. Tá? Então, vai ficar configurado para a gente poder acessar isso no container, a porta 3030. Como já está tudo aqui configurado, eu vou dar um save aqui. Mas antes da gente fazer o redeploy, a gente precisa configurar também o ambiente, ou seja, vincular esse app com o Supabase que a gente criou. A gente vem aqui em ambiente, e são essas 3 variáveis, tá, que a gente vai precisar. O Project ID é sempre default, você pode alterar se você quiser. Tem o Publishable Key, que também está lá na variável de ambiente do Supabase, que a gente criou, tá? E o endereço, que é o HTTP, que a gente vai utilizar. Então, salvei aqui. Agora sim, a gente pode dar o deploy. Dá uma olhada aqui, ó. Ele já pegou o Nixpex, tá vendo? Então, ele já tem a lista de comandos que a gente vai utilizar. Bom, subiu, não deu erro. Então, podemos criar o domínio, né, para a gente poder acessar. Exato, eu posso vir aqui. Eu criei um outro subdomínio chamado Vencedor 2, tá? Depois eu redireciono o meu domínio certinho para a aplicação. Lembrando que a gente botou a porta 3030. E eu já vou provisionar aqui também o HTTPS, tá? Então ele faz isso também automático, usando o Let's Encrypt. Posso até fazer um teste, ó, validando aqui. Ele diz, ó, tá dentro da Cloudflare, beleza. E aí carregou a aplicação. Vamos testar? Vamos. Carregou e fez o sorteio, ou seja, está funcionando o nosso Supabase e a aplicação agora está rodando dentro do nosso VPS. Agora me conta, foi complicado? Foi mais fácil do que você tinha imaginado? Claro que tem que ter um pouquinho ali de conhecimento técnico, mas nada avançado demais, eu achei, né? Pois é, aí a partir de agora você pode migrar as suas aplicações que você quiser para o seu VPS, pode criar quantas aplicações você quiser ali, dependendo do VPS que você estiver usando, está livre para você fazer o que você quiser. Se você quiser continuar usando o Vibe Coding, dá também, dentro do VS Code, se você usa o Anti-Gravity ou usa o Cursor, você pode continuar desenvolvendo essa aplicação, Cloud Code, Codex, aí é você que escolhe, tá? Continue desenvolvendo essa aplicação, mas agora dentro do VPS. E toda vez que você fizer o push para o repositório, ele vai fazer automaticamente ali um novo deploy, tá? Para o seu VPS. Então fica bem mais fácil aí de você manter a sua aplicação. Gostou? Então, eu vou dar o último recado. Lembra aí que o link da Hostinger tá aqui na descrição e você usa o nosso cupom, que é o código-fonte, para garantir mais desconto. Agora sim, suas aplicações são suas, estão na sua mão, né? A gente se despede. Espero que você tenha curtido. Deixa um like, deixa um comentário aqui. Se você já tentou fazer isso de outra forma, se você faz de outra forma, não tem problema. Pode dizer aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.